pode dizer um amém aí? Amém. Bom, o tema da palavra de hoje é poder e autoridade. Amém? Vamos dizer juntos? Poder e autoridade. Nós estamos em um mês muito propício para falarmos das coisas do Espírito Santo e para darmos lugar ao nosso precioso amigo que só nos edifica. Por quê? Porque no mês de fevereiro é onde o nosso país, infelizmente, celebra a carne. No mês de fevereiro é a festa da carne que acontece. Vocês já viram, Goiânia até se antecipou, né? Ontem nós já tivemos um carnaval de rua. Se você liga a tua TV na Globo, por exemplo, o que mais você vai ver são propagandas, né? De apelo para a carnalidade, né? A prostituição, o adultério, a bebedice, essas coisas estão aí à mostra, né? Na vitrine, para que as pessoas possam fazer. Mas eu quero te lembrar disso, que a carne, por mais que ela tente proporcionar algo bom para nós, ela não gera nada de bom, ela só gera morte. No final, quando o prazer passa, o que vem é a angústia, a frustração, o sentimento de derrota, o vazio aumenta absurdamente. Ontem nós passamos próximo ali da Avenida 85, onde eles estavam preparando para o carnaval de rua, e aí eu fui levar o Felipe no GCT, e aí nós vimos as pessoas indo para o carnaval todas animadas, assim, animadinhas, carregando os coolers com as bebidas e tal, uns já vestidos assim, bem exóticos e tal. E eu falei, filho, tanta gente indo para o carnaval. Aí, quando nós voltamos, eu e a Rosana, de um culto que nós participamos num lar ontem à noite, por volta ali de umas 10h30, as pessoas já estavam saindo deste lugar, e nós, por coincidência, passamos também por pessoas que agora estavam indo embora do carnaval. Gente, sem exagero, praticamente todas as pessoas que estavam saindo estavam indo embora assim, ó. Tristes, angustiadas, com sentimento de derrota. Um ou outro que a gente viu mais alegrinho, mas é porque estava completamente mamado. E esse ia embora assim ainda, né? Mas era só o prazo de chegar em casa e desabar, e se brincar, estão dormindo até agora, com aquele gosto de guarda-chuva na boca. Você que já bebeu muito aí, deve lembrar como é que era acordar de ressaca, aquela coisa, né, e tal, acabado, arrasado. Teve gente ontem que gastou o dinheiro inteiro do mês. Teve gente ontem que terminou com o seu casamento, por causa de uma relação extraconjugal. Teve moça ontem que perdeu a sua pureza, a sua virgindade, e rapazes também. Teve gente ontem que entrou para o mundo das drogas e dificilmente vai conseguir sair. Teve gente ontem que arrebentou com a sua vida. É isso, igreja, que a carne proporciona. É um prazer enganador e momentâneo, mas depois o preço é morte. Então, nada melhor do que nós contrapormos isso, e no mês em que o mundo celebra a carne, nós como igreja precisamos celebrar o Espírito Santo de Deus, e darmos lugar a Ele, e ajudarmos esses que estão presos nesse engano a se libertarem. Essa é a razão. Se você quiser acompanhar o esboço dessa palavra, está aqui nesse código, nesse QR Code, e você pode então ter todos os textos aí. Domingo passado nós falamos sobre isso, sobre termos uma vida no Espírito. Se você não estava aqui, eu aconselho a assistir no nosso canal no YouTube. Nós falamos sobre permitir que o Espírito Santo encha todas as partes do nosso ser. E hoje eu quero falar com você sobre a ação do Espírito Santo em nós, e também através de nós. E um dos resultados desse agir do Espírito na nossa vida é nos dar poder e autoridade. Por isso que o tema da palavra é esse. Agora preste atenção. Na minha opinião, a igreja entendeu por muito tempo, e uma parte dela ainda entende errado, sobre essas colocações de poder e autoridade. Uma confusão foi feita na forma como a igreja compreendeu a poder e autoridade, e ela acabou se comportando de uma forma que não edificou em muitos casos. Tem muita gente achando que ser filho de Deus é coisa para andar com o nariz empinado, para andar, tipo dizendo assim, sabe aquela camiseta miserável? Talvez você tenha uma, desculpa, mas nem sei se tem alguém aqui com ela, mas assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ô, camiseta soberba, nojenta.
Faltou escrever embaixo, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, e loguinho sou dono do mundo também. Só faltou escrever isso. Essa soberba, essa arrogância, que às vezes o povo de Deus transparece, que nós somos melhores do que aqueles que não estão aqui, de que nós somos mais especiais do que quem estava pulando carnaval, por exemplo, lá na Avenida 85, ou quem vai pular no próximo fim de semana, que esses são desgraçados, miseráveis e que merecem o inferno, mas eu não, eu sou filho do dono, e eu vou reinar, eu vou governar, Gente, essas pessoas não leram a Bíblia direito, e sabe o que é pior? É que quem acredita nisso, e pastor que prega sobre isso, usa a Bíblia para defender essa heresia, e um dos textos mais usados para isso, é o que eu vou te mostrar agora, que está em Mateus, capítulo 11, verso 12, Mateus 11, 12, o que eu já vi de pastor falar assim, a igreja tem que tomar posse mesmo, pela força, porque o reino de Deus é violência e tal, aí eles usam Mateus 11, 12, olha o que diz aqui, versão NVI, tá? Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Aí pastor, por isso que o Thales cantou, forçar, dessa forçar. Você já ouviu essa música do Thales? Eu nem sei o que ele fala de tão rápido que é. Eu sei que ele fala, força, força, vamos gente, pisa na cabeça do irmão se for preciso, mas toma posse, força, vamos invadir, vamos conquistar, vamos para cima. Está aqui pastor, Jesus disse que o reino de Deus é tomado por violência, por força, meu Deus do céu, que absurdo é esse? Minha alma gela quando eu ouço um pregador usar esse texto para falar esse absurdo. Não, gente, não precisava nem ler a Bíblia toda para saber que não é isso. Bastava ler o capítulo 11 até o fim. Só a leitura do capítulo 11 de Mateus já colocaria essa teoria por terra. Mas vamos aprender aqui. Tem muita interpretação errada nesse texto. Tem muita gente equivocada para dizer que o reino de Deus hoje avança por violência, que a gente tem que aplicar autoridade, força, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus, e a gente que manda nessa bagaça aqui, e nós vamos resolver. Não, gente, não, vamos tomar os territórios, vamos estabelecer o reino de Deus na marra. Sabe quem pensou assim? A Igreja Católica, por muito tempo. Você já estudou sobre a Santa Inquisição? Você já viu a quantidade de milhares e milhares de pessoas que foram assassinadas em nome da fé? A Igreja Católica por um tempo entendeu que quem não recebia Jesus deveria morrer, porque era pagão. A Igreja Católica tomou conta da grande maioria dos territórios mundiais pela força, pela violência. Mas eu não quero aqui criticar apenas os nossos irmãos católicos, não, nós também reformados, evangélicos, também em uma boa parte praticamos o mesmo princípio, vamos tomar os territórios. Gente, isso não tem nada a ver com o que Jesus disse e nem como ele viveu. Vamos ver o que Jesus falou sobre o reino de Deus? Olha só, foram perguntar para Jesus sobre o reino de Deus, Lucas 17, 20. Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o assunto é o mesmo, tá? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Preste atenção, porque isso aqui é básico e é poderoso. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Sabe o que Jesus está falando aqui para os fariseus? Não esperem um reino físico e literal. Não esperem um rei que virá com uma coroa e um cetro de justiça para oprimir e liderar sobre vocês. O reino já chegou. Como que o reino chegou? Jesus disse: porque eu estou aqui. Eu carrego o reino de Deus. O Pai habita em mim. Eu estou com vocês. O reino de Deus chegou até vocês. Então é simples, igreja. O reino de Deus chegou através da vida, da vinda e da vida de Jesus. Agora, por favor, me responda
se Jesus veio para oprimir pessoas. Me responda se Jesus veio para aplicar força sobre as pessoas que deveriam aceitar esse reino. Me diga se Jesus enfrentou Pilatos e disse na cara dele, gritando: você sabe quem eu sou? Eu sou filho de Deus, me respeite, rapaz, eu que te criei. Não, esse não é o Jesus da Bíblia, esse não é o Jesus que nos salvou. Jesus veio para servir pessoas, Jesus veio para amar os perdidos, Jesus veio para entregar a sua vida por nós, numa cruz morrendo. Jesus não veio como um conquistador tirano, ele veio como um servo amoroso. Uau! E é por isso que ele disse: o reino chegou, e é sobre esse trilho que o reino caminha. Ele diz mais, eu quero ler com vocês agora Mateus 11:12, numa outra versão, é a nova versão transformadora, NVT. Olhem como vai mudar o sentido do texto. Desde os dias em que João pregava, Jesus disse, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, igreja? Ele está denunciando como que as pessoas enxergavam o reino de Deus até ali. É como se Jesus dissesse: gente, de Abraão, o primeiro chamado, não ele, mas depois dele, até João Batista, que é o que me antecedeu, as pessoas acharam que era por violência, as pessoas acharam que era por força, as pessoas acharam que o reino de Deus seria pela força do seu braço, mas a Bíblia inteira, Deus veio trazendo provas de que não seria assim. Nós não conquistamos nada pelo nosso esforço próprio, igreja, nós não conquistamos nada pela nossa grandeza, pelo nosso poder, é tudo pela graça, e graça é favor que não merecemos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Inclusive isso é coisa desde o Antigo Testamento. Leia comigo, por favor, Zacarias capítulo 4, verso 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção, a Bíblia não se contradiz. Você pode lê-la de capa a capa, você não vai achar nenhum versículo que anula outro. Deus não falaria no Antigo Testamento: não é pela força do braço de vocês, maldito o homem que confia no braço de carne, não é por força, não é por violência. Deus não falaria isso no Antigo Testamento, e depois Jesus chegaria no Novo Testamento e falaria assim: vamos embora, arregaçar as mangas, turma, que agora é na porrada, é por força, é por violência. Não, isso não faz sentido. Pelo contrário, inclusive no dia em que Jesus falou que o reino de Deus até ali sofreu força e violência, ele falou mais. Gente, era só ler mais alguns versículos. Lê comigo Mateus ainda 11, ok? Que é o mesmo capítulo que Jesus fala sobre o reino de Deus como ele era antes. Mas lê agora o capítulo 11, verso 28 e 29. Esse texto aqui a maioria conhece. Jesus disse assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Alguém pode dizer um aleluia por esse texto aqui? Agora, por favor, me responda: esse discurso aqui combina com alguém que estaria dizendo que o reino de Deus é tomado por força? Alguém que está dizendo assim, ó: ei, olha para mim, eu sou manso e sou humilde de coração. Não, não tem a ver com violência, não. E Jesus diz mais. Jesus diz assim, ó: ei, turma que está vivendo até agora nesse modelo aí do braço, da porrada, ei, vocês estão cansados e vocês estão sobrecarregados, venham até mim, e eu vos aliviarei. Gente, a proposta de Jesus é totalmente outra. Ele inaugura a era da graça. É agora por um favor imerecido. Jesus está dizendo aqui, ó: vocês estão cansados e sobrecarregados, justamente porque vocês estão tentando resolver tudo no braço. Venham, ei, eu vou resolver esse problema. Dá o fardo de vocês que é pesado, né? O jugo, dá.
e pega o meu que é leve e suave. Vamos trocar. Jesus está ali abençoando a humanidade. Amém? Então, preste atenção, igreja, e que nós possamos aprender isso, e pelo menos a gente vai fazer diferença nessa cidade, nessa nação onde estivermos. A nossa autoridade não é para ser usada sobre pessoas. Um cristão cheio do Espírito Santo não manda em outro, mas ele se sujeita e serve ao próximo. Lembram do que Paulo disse? Nós estudamos isso semana passada, quando ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, dando graças a Deus em tudo. E lá no versículo 21, Paulo diz assim, Efésios 5, 21, depois de estarem cheios do Espírito Santo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então preste atenção, igreja, a autoridade não é para andarmos soberbos, achando que somos melhores do que os outros, mas sim para andarmos com humildade, servindo ao próximo em amor. Você se lembra quando Deus falou com Adão sobre autoridade lá no Jardim do Éden? A Bíblia diz que Deus criou Adão e falou para ele o quê? Domine, mas domine sobre o quê? Sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens. Adão domina sobre tudo. E quando Deus criou Eva, Deus falou o quê? Domina sobre ela também. Não. Inclusive ele disse, eu acabei de criar uma auxiliadora que vai lhe corresponder. Era uma parceria. Então Deus já deu o recado ali. Não é para você usar autoridade sobre o teu próximo. O próximo você serve, você ama. E é por isso que talvez o mundo está olhando para a gente e está querendo tudo, menos o Jesus que a gente fala que carrega. Você já passou pela experiência de olhar embaixo de uma postagem de um Mais Goiás, por exemplo, ou de um Raio Mortal lá, quando eles colocam assim uma postagem de uma igreja nova chegou em Goiânia, ou aniversário de tal igreja. Eu já cliquei nos comentários para ver, e eu fico assustado, sabe por quê? Porque a maioria dos comentários lá são de pessoas que não frequentam a igreja, e sabe o que eles dizem de nós? Esse povo aí é soberbo, esse povo aí acha que a gente é lixo, a gente não se sente bem perto deles. Para eles nós somos a escória, os pecadores, a igreja se acha, é esse o conceito que o ímpio tem da gente, e está errado. Pastor, mas o ímpio está pensando isso mesmo, que eles estão cheios de pecados e tal, e não sei o quê. Não, igreja, o erro está partindo de nós, da nossa postura. Nós precisamos agir em humildade e amor, porque se o ímpio está olhando para nós e fazendo uma leitura de que nós somos arrogantes e nos criticando por isso, eles se sentindo excluídos e rejeitados e nos enxergando como melhores do que eles, nós estamos fazendo tudo menos o que Jesus fez. Me mostrem na Bíblia, por favor, um texto no qual um ímpio e um pecador falou mal de Jesus. Me mostrem na Bíblia um texto no qual você viu uma pessoa pecadora dizer assim, esse aí que se diz filho de Deus é arrogante. Esse aí que se diz filho de Deus veio e foi para mandar a gente para o inferno mesmo, para condenar. Eu não quero nem saber dele. Não. Quem falou isso de Jesus foram os religiosos, os falsos mestres da lei. Os pecadores foram atraídos por Jesus, eles chegaram a Jesus e eles tiveram as suas vidas transformadas. Então a igreja, ela não pode repelir o pecador. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje a igreja está atraindo os religiosos e os falsos mestres da lei e repelindo os pecadores, sendo que Jesus viveu totalmente o contrário. A sua graça e o seu amor atraiu os feridos, os cansados e os sobrecarregados, e ele repeliu os falsos. Tem alguma coisa errada nessa equação. Nós precisamos rever a nossa postura, e grande parte disso é por causa do nosso nariz empinado. Nós estamos achando que nós vamos pisar sobre pessoas. Não, pessoas a gente ama, a gente serve com humildade. Sim, é abaixando a cabeça, é servindo, é se ajoelhando. Pastor, mas isso é sinal de fraqueza. Por favor, entenda, humildade não é sinal de fraqueza.
Não, muito pelo contrário. O humilde, ele sabe quem ele é, mas mesmo assim ele escolhe servir. Essa frase é muito forte. Eu não dei o crédito porque eu não me lembro o autor. O Adriel até me mandou, né? Foi o C.S. Lewis. Só podia, né? Olha o que ele disse: humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Uau, remói um pouquinho. Humildade não é pensar assim: ó, eu não valho nada mesmo, eu sou o cachorro do cavalo do bandido. Não, eu não estou valendo, não. Humildade é saber quem eu sou. Ei, eu sou sim filho de Deus, mas eu escolhi pensar menos em mim e mais em você. Eu quero colaborar para que a sua vida seja melhor. Eu quero contribuir para que você esteja mais perto de Deus. Eu quero te ajudar para que você saia desse buraco do pecado que você está. E se for preciso, eu me ajoelho para lavar os teus pés, para te ensinar. Isso é humildade, gente. Então a nossa autoridade dada por Jesus não é para ser exercida sobre os nossos pares, sobre pessoas que estão ao nosso lado. Não, é para ser exercida de forma sobrenatural. Sobre quem então? Para que é autoridade? Aprenda isso, para usar contra demônios, doenças, sobre toda a força do inferno e as suas hostes malignas. Olha o que Jesus disse em Lucas 10:19. Ele disse assim, ó: eu dei a vocês autoridade. Para quê, igreja? Para pisarem sobre cobras e escorpiões. Isso aqui são demônios, tá? E sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Ai, pastor, eu arrepiei até a alma quando você falou que a autoridade é para os demônios, porque eu nem gosto de demônio. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Quem não gosta é os demônios de você, porque você tem uma marca da promessa na tua vida. Se você entra numa casa pela porta da frente, o demônio vaza pela porta do fundo, porque ele sabe, chegou um filho de Deus. É isso que acontece, igreja. Então, por favor, não fica aí fazendo sinal da cruz, tremendo, se eu encontrar com um demônio. Não, é o demônio que vai correr de você. Eu me lembro quando Jesus está lá com os discípulos, ele atravessa o lago, depois de uma forte tempestade. A Bíblia diz que quando Jesus pisa na terra dos Gadarenos, um homem que carregava 2.000 demônios, a Bíblia diz que esse homem era tão violento, que eles prendiam ele com correntes, ele quebrava as correntes, ele batia nas pessoas, e por isso ele morava no cemitério. Nem dentro da cidade ele morava. Mas quando Jesus, o Filho de Deus, pisa na terra, os 2.000 demônios começam a gritar: ah, Jesus, Filho de Deus, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Cadê os demônios violentos, calados e mansinhos como um gatinho? Por quê? Porque agora chegou o Filho de Deus. É assim que acontece quando eu e você chegamos num lugar. Agora sim, bate no peito e diga: eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas. É o demônio que corre de você, meu irmão. Por favor, cutuca quem está do teu lado e fala assim, ó: você tem autoridade, meu irmão. Eu tenho uma notícia boa para você, e eu espero pelo menos uns 10 gritos de aleluia aqui. O inferno não pode te tocar, porque você é um filho de Deus. Vamos para a Bíblia, Mateus 16, 18, 19. Jesus está conversando com Pedro aqui, e Pedro fala para Jesus assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a conversa é sobre essa afirmação, ok? Parte da igreja católica entendeu errado isso aqui, eles estão achando que Pedro é quem tinha a chave, por isso que tem tanta piadinha, né, de que Pedro tem a chave do céu e tal, não sei o quê. Não. Pedro fez uma declaração para Jesus de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o que Jesus está falando aqui é sobre essa declaração, ok? Estou explicando o contexto porque não dá tempo de ler tudo. Diz assim, ó: e digo que você é Pedro, Jesus fala para ele, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a afirmação que você deu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você, Pedro, e igreja, porque ali Pedro está representando nós, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, chaves são códigos de acesso a lugares. Quem tem chave tem autoridade. Jesus nos deu essa chave, Ele nos deu essa autoridade, Ele confiou a nós e nós precisamos usar ela de forma correta.
Então, por favor, não tenha medo do inferno, dos demônios. Nós somos filhos de Deus, e quando um demônio olha para você, ele não quer nem conversa, porque ele sabe que já perdeu. Pastor, mas eu tenho medo porque eu sou tão fraquinho, eu sou fraca, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus temores. Ei, está tudo certo, está tudo certo. Eu ficaria assustado se você dissesse para mim assim hoje: ó, pastor, pode mandar, porque aqui é pedra 90, aqui eu posso, pastor, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade, pastor, eu posso. Não, aí nós teríamos um problema. Ei, pode continuar achando que você é pequeno, que você pelo teu braço não consegue, pode, está tudo certo, porque é por Ele. Aí deixa eu te contar uma historinha. Imagine que você tem um filho de 7 anos de idade, e você sai para trabalhar, o pai, né, e a mãe sai cedo de casa para trabalhar, e o filho ficou lá com a secretária do lar. E você tem uma secretária do lar alta, forte, ela pesa ali mais ou menos uns 75 a 80 quilos, ela, né, vai fazer o trabalho lá da tua casa. Aí durante o dia você não está lá, você está trabalhando, e o teu filho está sozinho com a secretária, e ele é um menino assim, vamos dizer, elétrico, ok? E ele fez uma coisa que ele passou muita raiva na secretária do lar. E ela ficou com vontade assim de pegar ele e arrebentar ele. Me diga, por favor, em uma luta corporal, quem venceria? O teu filho de 7 anos ou a secretária de 80 quilos? Quem, gente? A secretária. Mas ela vai tocar nele, mesmo sabendo que ela vence? Não. Sabe por quê? Porque o teu filho é o teu representante ali dentro da casa. A secretária está morrendo de raiva, se eu pego esse menino, mas ela não toca numa unha dele, porque ela sabe que se tocar na criança fraca, indefesa, ela vai ter que acertar contas com o pai da criança. Sabe para onde essa historinha está apontando? Por mais que eu e você sejamos pequenos, fracos e às vezes indefesos, mas não é sobre quem somos, mas sobre quem representamos. Quando o inferno olha para você, ele sabe: eu não posso tocar nela, porque ela é filha de Deus. Eu não posso tocar nele, porque ele é filho de Deus. Você representa Deus na terra. Então, por favor, faz barulho santo aí onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, saiu um grito aleluia aí. Foi você? É isso aí, Henrique. Vai de novo, aleluia. Dá um grito aleluia aí, vai. Aleluia. Pronto, agora foi mais baixo. Preste atenção. Agora tem crente usando a autoridade de forma errada. Por quê? Porque ele está achando que a autoridade dele é para montar em cima do irmão. Então tem crente que monta no outro crente e se ajoelha para os demônios. Tem crente que vai falar com o demônio, sabe como é que ele faz? Ele se ajoelha. Por favor, quando você for orar com os demônios, não se ajoelhe. Tem gente que vai orar e fala assim: Senhor diabo, por favor, eu quero te pedir, por favor, sai da minha casa. Mas assim, não quero te incomodar não, mas tem como o Senhor me deixar em paz? Por favor, o quê? Levanta, barriga para dentro, peito para fora, vamos lá, senta direito aí, você está quase dormindo nessa cadeira? Vamos, guerreiro, vamos, mulher, senta direito, firmeza. E quando você for falar com os demônios, você fica de pé e você ordena que eles saiam em nome de Jesus. É assim que faz com o demônio. Agora com o irmão, não. Aí com o irmão a gente abaixa, a gente serve, a gente lava os pés. Jesus, o Filho de Deus, se ajoelhou e se dobrou para lavar os pés dos seus alunos pequenos, com humildade e mansidão. Mas quando foi para falar com demônios, ele gritou e bradou em alta voz: cala a boca e sai deles. E os demônios se calaram e obedeceram. É assim que a igreja se comporta. Com os pares, ela é humilde e ela é mansa e serve. Contra o reino das trevas, ela tem autoridade e ela exerce isso. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Mas além da autoridade, nós temos poder. Diga comigo, poder. E quando nós entendemos para que esse poder serve, a nossa vida nunca mais é a mesma. Leia comigo Lucas 24, 49, por favor.
Jesus diz assim para os discípulos: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Quando que esse revestimento chegou, gente? Lá em Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, e até hoje, quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa nasce de novo em Cristo, e ela passa a ser templo do Espírito. O poder está aqui. Mas preste atenção, de novo, a palavra poder aqui, ela não aponta para a autoridade institucional. Jesus não está dizendo aqui, vocês vão ter uma posição hierárquica melhor, agora vocês serão maiores do que os outros. Não tem nada a ver disso. Poder aqui aponta para força ativa, capacidade operante, energia eficaz, poder que produz um efeito visível. A palavra poder aqui, ela tem uma raiz que é dunamis, preste atenção, ou dínamos. É a mesma raiz que originou palavras como dinâmica e como dinamite. Dinamite não na sua força no sentido destrutivo, mas no sentido de potência liberada. Então eu e você temos um poder fenomenal dentro de nós, e ele precisa ser usado de uma forma funcional e transformadora. Eu quero que você saia daqui hoje muito consciente do poder que você carrega. O Espírito Santo de Deus está em você. Nós não entramos na presença de Deus, nós carregamos ela dentro de nós. Agora, eu quero te mostrar alguns exemplos aqui dos discípulos, antes de entenderem, ou em alguns momentos que eles não entenderam esse poder, e o que aconteceu. Deu ruim. Olha esse texto aqui, Mateus 17:15. Um pai chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Olha que situação terrível, gente. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eram demônios, ok? Que faziam isso com o filho. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Jesus está falando com os discípulos aqui, ok? O povo sem fé, perverso. Até quando estarei com vocês? Ou até quando terei que suportá-los? Mas suportá-los aqui não é a ideia assim, nossa, eu não aguento mais vocês. Não, Jesus está dizendo assim, até quando que eu vou estar carregando vocês, dando suporte? É como se Jesus dissesse assim: igreja, discípulos, preste atenção. Vocês não conseguiram expulsar um demônio, mas eu não vou estar com vocês para sempre aqui, em carne e osso. Vai chegar um tempo que eu vou passar o bastão para vocês, e vocês vão ter que resolver esse tipo de problema. Até quando vocês vão ser incrédulos? E aí Jesus depois dá uma aula sobre fé, e Jesus dá uma aula ali sobre jejum e sobre oração. Mas depois que Jesus dá essa bronca nos discípulos, olha o que ele faz: até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Jesus simplesmente repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que naquele momento em diante ficou curado. Bom, simples. Mas os discípulos não deram conta. Por quê? Ainda não entendiam sobre o poder que carregavam. Mas nesse outro texto vai nos mostrar uma postura diferente dos discípulos. Eles alternavam, né? E isso acontece um pouco com a gente também. Tem dia que a gente está assim, cuspindo marimbondo, né? Soltando fogo pelas ventas. A gente está assim, e tem dia que a gente está, meu Deus, então vem os discípulos. Marcos 6:7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Olha isso, gente. Olha que controvérsia, né? Os mesmos discípulos que não expulsaram um demônio num texto, nos outros estão expulsando todos os demônios. Essa oscilação, ela foi um problema para os discípulos, e ela não pode ser um problema para nós. Nós precisamos entender. Aonde aparecer um problema, eu estou ali para resolver. Será que você pode dar um amém aí? Por quê? Porque é um poder que habita em nós. É uma dinamite que está dentro de nós, e é um poder explosivo que transforma cenários. Então, antes de oferecer um paracetamol para o teu colega de trabalho que reclamou de dor de cabeça, lembra que você tem um poder extraordinário dentro de você. Põe a mão na cabeça dele e ora declarando cura.
Um amém, gente. Vocês são da turma do paracetamol, então? Pastor, eu já carrego uma mini farmácia dentro da minha bolsa. Eu tenho tudo o que as pessoas precisam. Ei, por favor, eu não sou um pastor ignorante que condena remédio, medicamento, medicina. A medicina para mim é uma bênção dos céus na terra, ok? Pensa o homem fazer um transplante de coração. Isso é só Deus que poderia fazer através do homem. Eu apoio isso tudo. E eu entendo que toda cura vem de Deus, é divina e ela tem o toque de Deus. Mas vai ter momento que o remédio não vai funcionar. Vai ter momento que as coisas humanas elas são limitadas. E aí? E a gente fala, ó, acabou, agora vai para lá e morre. Não! Tem um poder transformador que habita dentro de mim. Vem cá, deixa eu pôr a mão na sua cabeça e nós vamos orar, e nós vamos declarar. Ao invés de você ficar falando que a tua vizinha é louca, porque ela fica xingando, o nome mais bonito que ela xinga é desgraça, você faz assim, você é uma louca. Não, não é louca, é demônio. E você precisa marcar uma visita na casa dela para ir lá e expulsar o demônio em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu morro de medo. Morro de medo, é o demônio que tem medo de você, criatura. Chega que ele já vai saindo, porque não é no teu nome não, é no nome de Jesus. Jesus falou, eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Você já pisou num escorpião? Gente, escorpião mata. É por isso que eu sou pescador, pode chamar de Nutella, mas eu vou pescar, eu durmo numa barraca fechada até a alma. Eu pesco com os malucos que dormem em rede, gente. O cara deita no chão com a cabeça em cima de um toco e dorme. Eu falei, vai ter fé assim lá? Pensa, você está deitado dormindo, vem um escorpião e pei, morreu. Morreu de quê? Pescando. Pensa, gente. Eu quero viver muito, para pescar muito, para pregar a palavra de Deus muito. Então eu vou dormir, gente. Eu sou desse assim, psicopata. Não, psicopata não. Paranoico, que entra na barraca, fecha tudo e pega a lanterna, olha tudo, eu levanto, eu não sei o que. Você está doido? Eu vou dormir com uma cobra lá dentro, um negócio? Pode chamar do que você quiser, mas eu sou assim. Por quê? Já pisou numa cobra? Já pisou no escorpião? Nem eu e nem quero. Mas eu já sei o que acontece. Agora, Jesus falou que Ele nos deu autoridade para pisar, e não é sobre cobra não, cobra e escorpião é fichinha perto de demônio. Nós vamos pisar na cabeça dos demônios e eles não vão nos fazer mal nenhum. Para de ser um crente Maria mole que fica aí, tua vizinha é louca, não, ela está endemoniada, ela precisa ser liberta. Ai pastor, vamos marcar para você ir lá então. Não, eu não, eu estou orando pelos meus vizinhos, já tem um bocado endemoniado também. Você ora pelos seus, Deus te colocou lá para isso, resolve seu problema. Mas se precisar a gente vai lá também, dar um reforço. Autoridade, amém gente? Agora para que mais eu termino com isso, serve a autoridade? Para pregar e levar Jesus para todo lugar. Ei, poder, a dinamite está aí dentro. Por favor, bate no peito e diga assim, ó, tem uma dinamite aqui dentro. Para quê, gente? Para explodir e levar Jesus a todo lugar. Você precisa sair daqui nessa noite consciente. Gente, está chegando o carnaval. Está chegando o carnaval, vai ter um monte de gente prontinha assim para receber. Você sabe por que essas pessoas vão para a rua? Porque elas estão vazias. Elas estão vazias e nós não podemos ter raiva delas. Nós temos que ter compaixão delas. Sabe por que aquele familiar teu está mergulhando tanto nas drogas, mergulhando tanto numa vida sexual, numa sexualidade distorcida, com depressão? Eles estão clamando por socorro, e nós precisamos usar desse poder para pregar Jesus para todos. Aí eu quero que você leia um texto poderoso comigo, que eu amo, 2 Timóteo 1,6. Olha o que Paulo falou para Timóteo, seu discípulo. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Como? Mediante a imposição das minhas mãos. Sabe o que a gente vai fazer daqui a pouquinho aqui? Nós vamos colocar a mão sobre a tua cabeça, e essa chama que está aí dentro vai crescer. Vai crescer. Ei, você vai sair daqui hoje labareda de fogo. Você vai sair daqui hoje, meu Deus do céu, isso é bíblico. Paulo falou, mantenha viva a chama do dom de Deus. Ou seja, o dom de Deus está aí. Nós vamos apenas ajudar a potencializar isso. Mas ele diz mais: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, dínamos, de amor e de equilíbrio. Portanto,
não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe o que Paulo está falando aqui para Timóteo e para nós, igreja? Não se envergonhe de falar deste amor que te resgatou da morte e te deu a vida eterna. Fale de Jesus para as pessoas, ame pessoas, sirva elas, lave os pés delas. Pastor, mas os pés estão sujos, são pessoas pecadoras. É isso que nós aprendemos com Jesus, é assim que o reino de Deus avança. Lembre-se da palavra poder, e uma das raízes dela, dunamis, é dinâmica, é um poder que se manifesta no movimento, na dinâmica. Deus não nos deu poder para ficarmos parados, acovardados, mas para avançarmos. E enquanto nós avançamos, nós vamos experimentando o agir sobrenatural. Olha só que paradoxo. Pedro, antes de entregar a sua vida totalmente para Jesus, só deu trabalho. Pedro, gente, ele deu muito trabalho. Chegou a negar Jesus. Mas depois Pedro entende do poder que ele carregava. Agora ele chega na porta de um templo, e um paralítico diz assim para ele: o senhor tem uma esmola para me dar? Ele fala o quê? Eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. Vamos, levanta e anda. E aquele paralítico foi curado. Sabe quem foi Pedro depois de entender o poder que ele carregava? A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os doentes. Vocês estão entendendo o que é isso? Sabe o que vai acontecer amanhã quando você chegar no teu serviço? Por onde você passar, a tua sombra vai abençoar os teus colegas de trabalho. É isso que a gente tem que acreditar. Por onde eu ando, a minha vizinhança será abençoada. Eu creio nisso, porque o poder de Deus habita em mim. Agora eu preciso ler um último texto. O texto, na verdade, que nos deu inspiração para escolher o nome do nosso filho caçula, o Felipe. Atos 8, 26. Atos 8, 26, a gente termina aqui, mas é muito forte isso. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Preste atenção. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Então era um cara, pensa, cuidar do tesouro inteiro de uma rainha. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Dá uma pausa aí. Sabe o que Filipe faz? Ele recebe um sopro do Espírito, e ele vai para até essa cidade, essa rua ali, no caminho de Jerusalém, um lugar desértico. Mas ele encontra com esse eunuco, e o eunuco está lendo um texto lá antigo do profeta Isaías, só que ele não está entendendo nada. Aí o Filipe encosta do lado da carruagem, como quem não quer nada, e fala assim: está lendo o que aí? Pescoçando, né? Aí o eunuco: estou lendo Isaías, mas eu não estou entendendo nada. O Filipe fala para ele assim: eu posso te explicar. Posso subir na carruagem? Pode. Filipe sentou do lado dele e falou assim: sabe de quem que Isaías estava falando aí? Do Jesus que acabou de morrer por nós, lá em Jerusalém. Ele entregou a vida dele para que nós fôssemos salvos. A profecia se cumpriu, eunuco. E Filipe foi tão evangelista, o poder de Deus fluiu de forma tão sobrenatural dele ali, que o eunuco falou assim: eu quero esse Jesus, eu quero, ele morreu por mim, eu quero. Aí continua, olha só, Atos 8, 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas. É isso, gente, o poder de Deus é para a gente pregar Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, uma poça, gente, de lama. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Uau! Só aqui essa história já seria maravilhosa. Por quê? Porque um cara está lá sem entender nada da Bíblia. O Filipe é guiado pelo Espírito Santo, prega para ele, e ele é salvo. Mas hoje de manhã aconteceu isso.
Hoje de manhã, enquanto nós pregávamos isso aqui, no final, a gente fez um corredor que a gente vai fazer daqui a pouco aqui. Uma irmã me procurou e disse assim: pastor, eu quero fazer como o eunuco fez. Eu quero me batizar agora. Eu falei para ela: irmã, mas a piscina está suja. Ela falou: não tem problema. Filipe batizou esse eunuco, eu acho que numa poça de lama. Imagina, a nossa piscina está melhor do que isso. Fomos lá, eu e a Rosana oramos por ela. O Wendel entrou na água. Eu falei: irmã, não vamos poder entrar porque eu tenho que pregar agora, né? Não dá para pregar molhado. Mas não tem nada problema não, pastor. Prestamos uma camiseta para ela e pá, batizamos. O inferno perdeu mais um. Inclusive, se você que está aí quiser fazer isso hoje, nós estamos prontos. É só procurar no final que a gente vai lá e você vai passar por isso. Mas aí a história não termina, preste atenção. Eu te disse que isso aqui já era maravilhoso, mas não para aí, a gente precisa continuar lendo Atos 8, 39 e o 40 agora, e a gente conclui nele. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, olha isso, repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Você está entendendo o que é isso aqui? Quando Filipe acabou de batizar o eunuco, a Bíblia diz que o eunuco está lá todo alegrinho, receber Jesus, e o Filipe desapareceu. O eunuco deve ter: cadê o cara? O cara estava conversando com a gente, eu não sei, sumiu. O eunuco não entendeu nada, mas a Bíblia diz que ele saiu alegrinho ali, agora sou feliz com Jesus e pronto. O Filipe desaparece no caminho desértico, perto de Jerusalém, e aparece milagrosamente 35 quilômetros de distância, em Azoto. Aí eu quero que você entenda que isso aqui não é coisa do Antigo Testamento não, gente, porque no Antigo Testamento a gente já leu um monte de coisa assim exótica que aconteceu com o povo de Deus, né? Não, isso aqui é Novo Testamento, isso aqui é um tempo que eu e você podemos experimentar. Filipe foi arrebatado, ele desapareceu de um lugar e apareceu em outro. Por que isso aconteceu? Porque a estrada de Jerusalém e Gaza, que ele estava se encontrando com o eunuco, era um lugar desértico, uma região isolada. E Azoto, a cidade no qual ele apareceu, era uma cidade, uma planície costeira, era uma cidade populosa, era um centro comercial muito forte dos filisteus, era uma região estratégica, urbana. Então o que Deus está fazendo aqui? O Espírito tira Filipe de um lugar isolado e coloca ele imediatamente num lugar urbano, onde ele poderia amplificar o seu chamado e o seu poder. Deus usa Filipe no deserto com uma pessoa, e agora Deus vai mover ele para uma cidade para muitas pessoas. O arrebatamento aqui não é um espetáculo, mas é um direcionamento missionário. Sabe por que hoje nós não estamos vendo manifestações mais assim do Espírito Santo? Porque nós mudamos o foco. Hoje a gente está preocupado se a gente vai comprar mais uma casa, ou comprar uma casa. Hoje a gente está preocupado se a gente vai aumentar o faturamento da empresa. Hoje a gente está achando que o poder de Deus está em nós, é para a gente subir em pessoas. Não, está errado. O poder absurdo que está dentro de nós está quietinho, está parado, porque a gente está sufocando o Espírito. Filipe só quis uma coisa: eu vou falar de Jesus. Ah é? Então se prepare para viver o que ninguém viveu. Você consegue isso? Sim? Consegue entender isso? Imagina, eu estou pregando para vocês agora, aqui, 19h44, estamos terminando o nosso encontro, e de repente quando eu falar, vá, vence e volte, eu sumo daqui, e apareço lá num país do continente africano, para pregar o Evangelho. E aí, gente? A gente nem acredita mais nessas coisas. A gente está tão natural. E aí eu te pergunto: quando foi que o Espírito Santo passou a ser só uma peça decorativa dentro do templo? Quando foi que o Espírito Santo se tornou algo praticamente inerte dentro de nós? Não existem mais milagres, não existem mais manifestações sobrenaturais, porque Deus enfraqueceu? Não, porque a igreja mudou o foco. Então a palavra de hoje é: voltemos ao Evangelho puro e simples. Amar e servir pessoas.
lavar os pés de pecadores, anunciar o evangelho a toda criatura e exercer poder e autoridade sobre os demônios. Por favor, fique de pé no seu lugar. Hoje a gente vai tomar a ceia, e eu quero que você pegue os elementos aí onde você está. Nós temos uma mesa linda preparada aqui. Essa mesa é um convite de Jesus para nós. Venham, tem comida para todos, tem lugar para todos. Pastor, eu não vou tomar a ceia hoje não, porque eu estou mal. Ei, por favor, toma a ceia. Toma a ceia, porque ela é uma reafirmação daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Você que está online aí, deixa eu te dar uma palavra. Pega um pedaço de pão e um pouco de suco aí onde você está. Tome a ceia conosco. Você não pôde estar aqui hoje, mas não deixe de participar. Gente, a ceia é um memorial de fé. Jesus morreu em nosso lugar e nos deu a sua vida. Então nós precisamos agir. Sabe o que é essa ceia hoje? É a ceia para nós sairmos daqui vivendo este amor de forma impactante e transformadora. É a ceia que nós vamos sair daqui hoje com uma coisa na cabeça: eu não posso perder mais tempo. Deus habita em mim, Ele me capacita. Aproveite, gente, está chegando um feriado aí que vai ter um monte de gente precisando ouvir de Jesus. Vamos para cima. Mas lembra, por favor, lembra. Não é com arrogância, não é com acusação, não é com chicote na mão, não. Jesus nunca usou chicote com pecador. Jesus usou chicote com falso mestre da lei e fariseu. Com pecadores Jesus amava. Ele mandou foi jogar pedras para o lado e entregou amor. Então os pecadores estão aí, gente, precisando do nosso amor. Vamos servi-los. O poder de Deus está em nós. Mova-se, mova-se, mova-se. Segura os elementos nas mãos. Vamos agradecer a Deus. E eu quero te convidar, depois de comer esse pão e esse suco, nós vamos dar liberdade ao Espírito aqui numa canção poderosa. E você vai sair daqui transbordando da presença de Deus, transbordando. Mas se prepare, porque essa semana, a partir dela, o que vai aparecer de gente para contar problema para você, o que vai aparecer de gente para dizer assim: oh, eu preciso falar com você, porque eu estou tendo um problema sério lá em casa com meu marido. Aí o que você vai fazer? Não vai falar assim: homem nenhum presta mesmo, não, pelo amor de Deus. Você vai falar assim: pode ser até que o teu marido falhou com você, mas eu conheço um homem que nunca falhou e nunca vai falhar. Inclusive ele morreu por você na cruz do Calvário. O nome dele é Jesus. E se você quiser eu posso te apresentar ele. Pastor, mas eu não consigo pregar. Só fale do que Jesus fez na tua vida. Como o Thales cantou, né? Olha o que ele fez comigo. Então vamos para cima, amém? Essa será uma semana maravilhosa. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo que foi partido, pelo teu sangue derramado. Que agora nós possamos tomar a ceia da autoridade e do poder, conscientes de que somos teus filhos e que vamos viver o melhor que o Senhor tem para nós aqui na terra. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, porque através dele nós fomos resgatados da morte e transportados para o teu reino de luz. Somos filhos e podemos viver essa realidade agora. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Coma do pão, tome do suco com ações de graças, em nome de Jesus.